Só mesmo quem está desligado do céu não sente a presença dele nesta reunião. Ele já está falando com você nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, damos graças ao Senhor por tudo quanto Ele tem nos concedido. Louvamos a Ele porque a Ele pertence a glória, o louvor e a majestade para sempre. Ele é sempre eterno. Ele é para sempre. Uma geração vem, a outra vai, mas o nome do Senhor permanece para sempre, diz a sua palavra. E é a Ele que rendemos todo louvor, toda glória, atribuímos todas as homenagens, reconhecendo o seu senhorio, sua soberania, seu domínio de eternidade a eternidade. Meus queridos irmãos, quero, nesta oportunidade, convidá-los para meditar comigo em mais um tema. Acredito que 2 ou 3 semanas a gente conclui, e desta feita eu estarei falando sobre o adversário da igreja. Não é fácil falar este tema porque a gente gosta mais de falar de Jesus. A gente gosta mais de falar só sobre Jesus. Mas como está na Bíblia, então a gente tem que comer o rolo todo. Amém? O que está na Bíblia tem que ser digerido, tem que ser comido. A gente não pode só escolher aqueles temas que é doce ao nosso paladar, mas temos que comer também aquele que é amargo. Tem coisas que a gente não gosta de ouvir. E, particularmente, eu não gosto de falar este tema, porque é um tema que fala mais sobre o adversário. Mas eu preciso estar informando a igreja acerca dessas verdades, porque a igreja, dentro da visão figurada da Bíblia, ela não é apenas uma noiva. Ela não é comparada apenas como a noiva de Cristo, mas ela também é comparada como o exército do Senhor. E sendo o exército, ela vive em batalhas. E se vive em batalhas, ela tem oponentes. Tem alguém que se opõe. Então, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. E Deus, irmãos, que orem, que eu pretendo comprar uma porta para colocar aí, para deixar bem reservado mesmo o local lá das crianças. Amém? Estamos vendo aí a possibilidade de colocar uma porta para ficar bem mais acústico lá para eles e para a gente aqui. Não ficar havendo nenhuma interrupção, nenhuma interferência. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A igreja, 1, 2, 3, já. Mesmo versículo. Amém, meus queridos? Meus queridos irmãos,
Esse texto é um texto muito claro, é uma verdade clara das Escrituras. A Bíblia, ela fala do adversário não como sendo um mito religioso ou simplesmente como um ser lendário. Quando a Bíblia fala acerca do adversário, ela apresenta fatos acerca de seu passado, presente e futuro. Logo, o adversário da igreja, ele é um ser real. Ele é um ser real. Em Ezequiel capítulo 28, se os irmãos quiserem, podem abrir a Bíblia. Em Ezequiel capítulo 28, a Bíblia apresenta características específicas. Deus levanta Ezequiel para pregar contra o rei de Tiro, que era um homem muito orgulhoso, que era um rei que se sentia um Deus. Mas quando Deus começa a falar pela boca de Ezequiel acerca deste rei, do versículo 11 em diante, Deus começa a compará-lo com Lúcifer. Deus começa a mostrar que alguns comportamentos deste homem identificava-se com o comportamento de Lúcifer, do adversário dos servos de Deus. E é tanto que a teologia, muitas das vezes, reconhece que quando chega no versículo 11, parece até que Deus para de se referir ao rei de Tiro e começa a falar especificamente das características de Lúcifer. E há essa identificação, seja por comparação ou por uma menção direta, por revelação de Deus àquele profeta. E é interessante percebermos de que, no versículo de número 12, a Bíblia apresenta este ser, que chamo de adversário, como sendo uma ex-criatura perfeita. Ele era uma criatura perfeita. Versículo de número 12 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, e perfeito eras. Passado, eras. Então a Bíblia mostra que ele era uma criatura perfeita. Logo hoje já não é mais perfeito. Se eras, não é mais. O versículo de número 13, a Bíblia mostra que ele era um residente dos céus, um residente celestial. Versículo 13 diz: estiveste, estavas, algumas versões diz, estavas, isso no passado. Estiveste no Éden, jardim de Deus. E aqui não é especificamente o jardim do Éden, porque a palavra Éden significa lugar de paz. E o Éden não era apenas o jardim, toda a terra era chamada de Éden. Quando a Bíblia diz acerca do jardim do Éden, a Bíblia diz: e plantou Deus um jardim no Éden. Então o Éden era a terra, não era aquela região geográfica especificamente onde tinha um jardim. Mas esse Éden aqui, pode-se perceber de que era um Éden diferente. Era um Éden de pedras preciosas, segundo alguns teólogos. E diz a Bíblia: estivestes no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura.
Dá a entender que ele se vestia de uma roupa esplêndida, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Então observe de que este ser real esteve no Éden. E acredita-se de que este Éden aqui era justamente os céus. Mas agora diz que ele esteve, não está mais. Ele esteve lá, mas não está mais. Estavas, estivestes no passado. Logo ele é um ex-residente celestial. A Bíblia também diz que ele é um ex-músico. Não é que ele perdeu a habilidade, mas um ex-músico espiritual ou ex-músico celestial. Ele agora é um músico profano, mas antes ele era um músico das coisas de Deus. Versículo 13 diz assim: em ti, preste atenção, ele era compositor, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criados, foram preparados. Veja que ele foi criado nesse clima de música. Quando ele foi criado, foi preparado também instrumentos para ele. É por isso que se diz que Lúcifer, ele era músico, porque acredita-se a partir desse texto que Deus deu a ele o dom da música. E isso é perceptível até hoje. Mesmo caído, a gente percebe a influência que ele tem com a música. E se brincar, até crente acompanha o ritmo das músicas mundanas. Eu estava uma vez num restaurante, olha, irmãos, a influência é tão forte, que eu estava num restaurante, estava tocando lá numa TV lá, uma música do mundo, e eu fiquei despercebido, daqui a pouco meu pé já estava acompanhando, ó, o forrozinho lá, tim, 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 tim. Sai daqui em nome de Jesus. Meu Deus, é uma influência muito forte a música, porque Deus criou suas criaturas à base de um fundo musical. E parece que ele foi quem inaugurou esse fundo musical. Deus gosta de música, irmãos. Não dá para a gente imaginar o mundo sem música. O mundo sem música é uma coisa chata. Vá assistir um filme sem música. Que negócio chato. O que dá emoção na gente é o som. Tum, 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 tum. Meu coração chega, fica assim. E se não tiver música, fica chato o filme, fica chato o culto. Tem que ter música. Deus criou a gente sob um fundo musical. Amém? É por isso que tudo que tem música fica mais belo, fica mais tocante, fica mais emocionante. É ou não é? Então, quando Deus cria Lúcifer, Deus cria um fundo musical para o nascimento dele. Ele nasce sobre um fundo musical. Deus vai criando ele os tambores, os pífaros, e ele nasce com essa habilidade inata da música. Há outro texto que fala dele como músico, lá em Isaías capítulo 14, depois da gente ler esse texto. Então a Bíblia mostra ele como um ex-músico do céu. A Bíblia mostra ele também como um ex-líder angelical. Preste atenção, eu estou descrevendo apenas acerca do adversário da igreja, alguns detalhes, coisas mais profundas virão acerca dele. E é importante que se conheça isso. Não se distraia nesta doutrina. Não permita que nada nem ninguém venha lhe distrair. Escute, aprenda, porque você pode estar lidando com ele sem perceber que é ele. Mas agora vai ser revelado pelas Escrituras. Viu? Vai ser revelado, você vai saber coisas que talvez você nunca ouviu falar acerca dele.
Todas as vezes que eu medito nesse assunto, eu sofro guerras, embates espirituais, lutas durante a noite. Quando Deus vai me levando para este assunto, Ele fica furioso. Mas eu estou aqui acobertado pelo grande, pelo dono da igreja. E eu não prego com medo dele, eu prego sabendo que aquele que me chamou, ele vai na frente. Então preste atenção. A Bíblia diz que ele é uma ex-criatura perfeita. Ele hoje já não é mais perfeito. É um ex-residente celestial, já não tem mais lugar no céu. Já não tem mais lugar no céu. Ele é um ex-músico celestial. Suas músicas agora já não são mais sacras, são profanas. Ele é um ex-líder angelical. Versículo 14 diz assim: tu eras querubim ungido. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. O quê? No monte santo de Deus? No monte santo de Deus? Agora veja a conexão. Estavas no Éden. Veja porque este Éden aqui não se refere literalmente o Éden. A gente sabe que ele visitou lá, influenciou a mulher e Adão. Mas aqui é uma descrição da origem dele. Estavas no Éden. E aqui diz: no monte santo te estabeleci. Tu estavas lá. Que monte é esse? A palavra monte santo aqui sempre é uma figura para se referir ao céu, aonde Deus habita, aonde está estabelecido o trono de Deus. A Bíblia fala do céu aurônios, mesorâneos e eporâneos, céu das nuvens, céu dos astros, céu dos céus, céu aonde está o trono de Deus. O salmista diz no Salmo 24: quem subirá ao monte do Senhor? Aí a Bíblia diz: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Monte aqui é o céu. Quem vai entrar no céu? Quem vai entrar no céu? É uma figura para mostrar que o lugar onde Deus habita é alto. Aí o Espírito Santo, ele fez uso da palavra monte para indicar que o caminho para o céu é para cima. Amém? O caminho para Deus é para cima. Então veja que a Bíblia diz no versículo 14: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio de quê? No meio de quê? Das pedras afogueadas andavas. Pedras com fulgores. Sabe o que é fulgor? Brilhos. Ele andava, preste atenção, e as pedras brilhavam. Não havia criatura mais bela do que Lúcifer. Ele não somente tinha uma roupa coberta de pedras, como ele andava no meio das pedras. Ele andava e chamava atenção mesmo. A Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição, o modelo principal, a figura principal de beleza dentre as criaturas. Claro que a nível de beleza ninguém é mais belo do que Deus, mas a nível de criatura, nenhuma criatura foi criada por Deus com tanta beleza quanto Lúcifer. Ele era bonito, lindo, atraente. Estou falando no sentido de beleza, tem nada a ver com carnalidade. Atraente. Ele passava, uma figura de linguagem, os anjos ficavam boquiabertos. Ah, que glória! Ele chamava atenção no céu. Ele passava e suas vestes eram diferentes dos demais seres angelicais.
E a Bíblia diz que ele não somente era glorioso, esplêndido, mas ele era líder, querubim ungido. Você sabe que na Bíblia a unção é uma conferência de autoridade. Toda pessoa ou todo ser que é ungido nesse contexto está recebendo investimento de autoridade. Estou falando da unção dos doentes, não. Estou falando da unção como conferência de autoridade. É a pessoa receber autoridade. Querubim ungido é que ele tinha autoridade sobre os demais. Ele mandava nas demais classes de anjos. Ele era tão poderoso que até depois da queda, os anjos ainda o respeitam. Até depois da queda, até hoje, os anjos ainda respeitam ele. E tão poderoso. Aconteceu uma luta entre ele e o anjo que foi enviado para guardar e esconder o corpo de Moisés. E quando o anjo foi esconder o corpo de Moisés, claro, para que Israel não transformasse em um ídolo, Satanás veio brigar pelo corpo. E a Bíblia diz que quando ele veio brigar pelo corpo, o anjo que estava responsável pelo corpo de Moisés olhou para ele e disse assim: o Senhor te repreenda. Para aí, por que o anjo mesmo não repreendeu? Porque um dia ele foi seu líder e ele não se viu no dever de repreender. Ele disse: aquele que é maior do que eu e tu te repreenda, ele te repreenda. Isso é muito sério, essa questão de se dirigir à autoridade com falta de respeito. Mesmo aqueles que caíram, mesmo a pastores que caíram, mesmo a líderes que caíram, cuidado na forma que você está se dirigindo, porque Deus não lhe constituiu sobre ele. Cuidado, isso pode pesar na sua vida espiritual. Cuidado na forma que você se dirige. Tem gente que se dirige de forma indecorosa. Seja qual for o pastor, seja qual for a liderança, se um dia esteve sobre você, mantenha o respeito, nem que seja a unção que um dia veio sobre ele. Porque Saul estava caído, endemoniado, perseguindo injustamente a Davi. E sabe o que foi que Davi fez quando recebeu uma falsa profecia? Mata ele porque Deus entregou nas tuas mãos. Davi disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Que ele morra na peleja ou que o próprio Deus descarregue sobre ele a sua ira. Mas eu jamais tocarei no ungido do Senhor. E às vezes a gente vê crente numa ousadia para falar de pastor, como se Deus tivesse constituído ele sobre o pastor. Aprende, menino. Aprende e cresce. Que depois você vai padecer. Que enquanto é ignorante, Deus tolera. Mas depois que recebe a doutrina e o ensino e continua fazendo besteira, Deus não tolera. A tolerância de Deus tem limite. A tolerância de Deus tem limite. Deus tolera na ignorância, mas no conhecimento Deus pune. Quer ver um exemplo, querido? Quer ver um exemplo? Qual é o mais grave? Matar um homem ou pegar um pedaço de madeira e bater numa pedra? Qual é o mais grave na lógica humana? Qual é? Não é matar um homem? Moisés matou um homem lá no Egito, quando não conhecia a Deus, matou o homem, enterrou na areia. Depois de 40 anos, Deus foi lá no deserto e disse a ele: vem pois agora e ser tu líder de Israel, tenho chamada para ti. Ele era um assassino, ele matou um homem de forma ilegal, não estava em guerra, não, de forma ilegal, mas Deus perdoou ele e chamou ele para ser um missionário, para estar de frente a uma grande obra. Mas lá na frente, Deus se revela a Moisés, fala com ele no monte, se manifesta, dá as tábuas da lei, e lá na frente Israel pede água. Já tinha pedido a primeira vez. Deus disse a Moisés:
bate na rocha, uma figura de Cristo. Se ferir Cristo, vai sair água da vida. Cristo foi ferido na cruz e saiu água da vida para todos nós. Aquilo era uma figura de Cristo. Depois, Israel novamente passa por uma crise de sede, pede a Moisés água, e Deus disse: Moisés, tu agora não bate na rocha, tu agora fala à rocha, porque Cristo não tinha que morrer duas vezes, Cristo não tinha que ser ferido duas vezes. Primeiro ele seria ferido e sairia a água, e depois falaria com ele e ele mandaria a água, como hoje funciona. Ele foi ferido, saiu água da vida, a gente dobra o joelho, fala com ele e ele manda a graça, e a gente vai recebendo. Mas sabe o que foi que Moisés fez? Bateu de novo, quando era para falar. Saiu água para o povo, sim ou não? Mas Moisés entrou na terra. Por que não entrou? Por que não entrou? Mas ele matou um homem, Deus chamou ele, ele bateu na rocha e Deus rejeitou ele. Não é mais grave matar um homem? Vai para o grau de conhecimento. Enquanto Moisés não conhecia, pecou por ignorância. Depois que conheceu, pecou agora diferente. Não foi por ignorância, foi por desobediência mesmo, irmãos. Então, enquanto você fala de liderança sem conhecer, Deus vai te tolerando. Depois que você mete a língua, depois de receber o ensino, te prepara para ver se Deus vai te tolerar. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Porque Ele não negocia com a palavra dEle. Ele não brinca com a palavra dEle. Ou você pensa que você é mais importante do que a palavra de Deus? Vai. Ele move céu e terra para cumprir o que disse. Ele mata, Ele dá a vida, Ele fere, Ele cura. Tudo para cumprir o que disse. A palavra dEle está acima, envolve o caráter dEle. Envolve o caráter de Deus. Então está aqui um anjo ungido, mas agora um ex-ungido. Um ex-ungido. Foi ungido, mas agora está fora dos céus, do ambiente de atividade celestial. Ele era um cumpridor de normas. Ele já foi ético. Ele já recebeu regras, ele cumpria. Depois eu vou estar mostrando aqui aos irmãos, no estudo sobre as ofertas exclusivas do Senhor, acerca das dispensações. Tem crente que não conhece a doutrina das dispensações. Assim como os anjos tiveram sua dispensação de teste do livre-arbítrio, nós estamos vivendo a nossa. Essa época que estamos aqui, é a época do teste do livre-arbítrio. Depois eu vou entrar em detalhe mais à frente em outro ensino. Mas ele recebeu regras, leis. Veja o que é que a Bíblia diz. No versículo de número 15. Perfeito eras em quê? Perfeito era nos teus caminhos. Jesus chegou a dizer, no livro de João registrou isso. Quando Jesus censura os principais sacerdotes e fariseus, Jesus diz assim: vocês têm de por pai o diabo, porque ele é homicida desde o princípio. E há um detalhe aqui que Jesus diz: e não se firmou na verdade. Diga comigo: e não se firmou na verdade. Quando você diz assim, fulano não se firmou no evangelho, significa que aquela pessoa fez o quê? Foi crente e se desviou, sim ou não? Significa que um dia ele foi crente. Se a Bíblia diz que Satanás não se firmou na verdade, quer dizer que um dia ele andou
Eu estou tentando esmiuçar para você comer a palavra bem mastigadozinho, para não se engasgar. Quer dizer que um dia ele andou na verdade. E aqui no livro de Ezequiel diz assim: perfeito eras. Quer dizer que ele já foi perfeito. Nos teus caminhos andavas até certo. Você até andava correto. Mas andavas, agora quer dizer que não. Isso aqui bate com o que Jesus disse lá? Sim ou não? Sim ou não? Não se firmou na verdade, se desviou. Perdeu o caminho perfeito. Quer dizer que um dia ele foi cumpridor de regra. O livre-arbítrio dele foi testado. Ou você pensa que os anjos não receberam leis? Claro que já receberam leis. Na dispensação do teste de seu livre-arbítrio, os anjos receberam leis. E eles andavam. A dispensação deles já terminou. Um grupo já está condenado e os outros foram coroados com o privilégio de poder participar das bênçãos eternas ao lado da noiva. E os que desobedeceram durante o teste de sua dispensação perderam o privilégio e estarão em condenação, porque o inferno foi criado já para o diabo e seus anjos. O julgamento dos anjos caídos não é mais para a condenação, porque condenados já estão. É para estabelecer grau de sofrimento. Jesus disse: o príncipe deste mundo já foi julgado. Ele já está julgado. Ele não será julgado. Ele virá à frente só saber o grau de seu sofrimento. Ele vai comparecer no tribunal do trono branco só para que o Senhor diga a ele: tu vai experimentar o grau tal no sofrimento. Mas ele já sabe que está condenado. Tanto ele quanto os anjos. Quando Jesus desceu em Gadara, os demônios que chamavam-se de legião foram até Jesus e disse: por que tu nos atormenta antes de tempo? Quer dizer que ele já sabe o tempo que vão ser atormentados. Está dando para alcançar? Sim ou não? Estou indo devagar. Nem se preocupe. Eu não tenho pressa. Eu quero é que a palavra fique no seu coração. Quero que você guarde este ensino. Então, vamos lá. Ele era uma ex-criatura perfeita. Ou ele é, né? Uma ex-criatura perfeita. Ele é um ex-residente celestial. Ele é um ex-músico do céu. Ele é um ex-líder angelical. Ele é um ex-cumpridor de normas. Agora é um antinomista. Não aceita a regra. Agora ele é um dos anjos apóstatas que se rebelou contra Deus. Então vamos entrar na dimensão de seu estado original. Ele era tudo isso que ele é hoje, um apóstata. A Bíblia fala de um grupo de anjos que seguiram um anjo-chefe. A Bíblia fala disso. Da terça parte de anjos, a terça parte dos anjos. Sabe o que é a terça parte? A metade da metade. Vamos imaginar, nos céus tem 1000 anjos. Qual é a metade de 1000? Qual é a metade de 1000? E a metade de 500? Pronto. Se fosse dentro desse cálculo, dessa matemática, existiria 250 anjos rebelados, porque a Bíblia fala da metade, a terça parte. Agora preste atenção aqui. A Bíblia diz que no céu existem miríades e miríades de anjos. Isso significa que a terça parte são milhares e milhares de anjos rebeldes. Se o quantitativo dos anjos são
Miríades e miríades, quer dizer que a terça parte dessa miríades e miríades são milhares e milhares. E não se admire pelo que eu vou dizer aqui agora, que eu tenho base bíblica. Existem mais demônios na terra do que ser humano. Sem com medo não. Não é a palavra, isso aqui não é a doutrina do filme de terror não. É a verdade mesmo. É que tem muitos crentes inocentes. Eita, glória a Deus, aleluia. E não vê, a quantidade de demônio que está correndo atrás dele. Provas de que existe mais demônios do que ser humano. É tanto demônio que quando ele encontra lugar, só numa pessoa entra legião. Sabe o que é uma legião? De 3.000 a 6.000. Jesus disse, quando o espírito sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, volta para sua casa de origem, e achando varrida e adornada, leva com ele. Já não volta só. Quando ele sai só. Mas quando ele volta, a Bíblia diz que leva com ele mais 7 piores do que ele. E o estado deste homem vai ser pior do que o primeiro. Você pensa que Jesus estava brincando com isso? Estava inventando isso? Estava querendo assustar o povo com isso? Isso é bíblico o que eu estou falando, sim ou não? Sim ou não? Mas às vezes a gente ignora. A gente lê isso, está nem aí. Está nem aí. Tem gente que acha que está nesse mundo só. Tem gente que pensa que os inimigos desse mundo são as pessoas. Não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, classe de anjos, potestades, classe de anjos, hostes espirituais, outra classe de anjos caídos. Veja quantas classes a Bíblia fala. Que atuam nas regiões celestiais. Então, queridos, como anjo da igreja, eu sou responsável pela mensagem que alerta a igreja. Eu não sou responsável pela mensagem que agrada a teus ouvidos. Eu sou responsável pela mensagem que abre teus olhos para ver a verdade. Como mensageiro de Deus, eu tenho que falar o que Deus manda. E esta noite Deus quer que a gente aprenda acerca das características do adversário da igreja. Você precisa conhecer seus inimigos. Qual é a realidade atual dele? Agora ele é um dos anjos apóstatas. Vamos para a Bíblia. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, Tártaro. Depois eu falo sobre isso aqui com mais detalhe. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Preste atenção aqui. Desses anjos que se rebelaram, há um grupo que estão presos. Serão soltos no período da grande tribulação. Há um grupo, não são todos, há um grupo que estão presos. E esses que estão presos serão soltos no período da grande tribulação.
quando a igreja já estiver nos céus, o anticristo estiver dominando sobre a terra, Deus vai permitir que a porta do abismo se abra e esses anjos saiam como os gafanhotos, vão matar a terça parte dos homens. Eles vão receber ordem não para ferir erva nem nada, só os homens. Vão se atirar sobre os homens e comê-lo. E morder. E matá-los. Isso durante o período das trombetas e das taças. É um outro tema para depois. Estou adiantando só para despertar em você a curiosidade para estudar a palavra. Então a Bíblia fala de anjos que pecaram. Anjos que pecaram. Veja agora Judas, capítulo único. Vamos lá, querido. Abra a Bíblia. Judas, capítulo único. Versículo 16. Diz assim: e estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa mas é o versículo de número 6, eu disse 16. Mas aqui é a característica de pessoas ruins que tem aí, por aí. Se queixa da sorte. Ninguém me vê, ninguém me aproveita, ninguém não sei o quê. Aí, de quem ele é parente. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, olhe, presta atenção aqui. Aos anjos que não guardaram. Quer dizer que eles receberam leis. Assim como a gente recebeu também. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Guarda o que tens. O que é que a gente tem? O que é que a gente tem? O que é que a gente tem? Guarde o ensino. Porque se você não guarda o ensino, a luz da palavra, você pode perder o que você tem. E a Bíblia fala de anjos que não guardaram. Eles receberam a incumbência de guardar, de vigiar, mas não foram vigilantes. Aí a Bíblia diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, negligenciaram suas responsabilidades de príncipe, mas deixaram a sua própria, eles deixaram, apostatar quer dizer abandonar. Eles abandonaram o céu. Eles abandonaram o céu, o centro da vontade de Deus. Deixaram a sua própria habitação, onde eles habitavam. E diz aqui: reservou, isso aqui já é juízo, na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande. Então lá, até aquele grande dia. Chegar o grande dia, ele sai. Esse é o grupo que estão presos. Vamos olhar outro grupo agora, que está solto. Que dizem que ele está amarrado. Está amarrado. Em nome de Jesus. Ele amarrado faz essa desgraça todinha. Imagina ele solto. O povo diz isso, irmão. Diz que um irmão chegou numa casa e tinha lá um cabo endemoniado. E dois irmãos inexperientes começaram a expulsar. Um dizia: está amarrado. O outro: sai em nome de Jesus. O outro: está amarrado. E o outro: sai em nome de Jesus. Aí diz que o demônio olhou para os dois e disse assim: resolvam logo, eu estou amarrado ou eu saio? Eu ainda tenho que passar numa igreja ali para dar uma entrevista. Tem igreja que gosta de entrevistar Satanás, né? Quem és de onde? Tu é o quê? Tu vai fazer o quê? PPP. E a Bíblia mandou nunca entrevistar Satanás, irmão. Não há nenhum conselho na Bíblia para estar entrevistando ele. Como é que eu vou estar entrevistando um mentiroso? O pai da mentira. Tem gente que confunde, porque Jesus perguntou ao endemoniado gadareno:
Aí acha que aquilo ali foi entrevista. Não, ali foi Jesus desmascarando, porque ele enganou aquela população por muitos anos, confundindo o povo. O povo pensava que era uma doença mental. E Jesus queria que ele revelasse ali que a origem daquele problema não era mental, era espiritual. Diz o teu nome, ele disse, somos legião. E o povo pensava que o cara era louco. E Jesus queria que a população entendesse que era demônio sobre o jovem. Mas você não vê Jesus entrevistando demônio em canto nenhum. O crente não tem que estar entrevistando demônio. E onde tu vem? Para onde tu vai? Tu quer comer o quê? Tu quer fazer o quê? Vai entrevistar os mentirosos? Tem que amadurecer. Tem crente que fica com essas besteiras, irmãos. Passa por essas igrejas que não tem doutrina, não tem ensino puro das Escrituras, só movimento. Aí quando chega uma hora dessa quer entrevistar. O diabo se sente importante. Vai, faz logo uma entrevista aí. Sou uma celebridade. Tem gente que fica transformando ele numa celebridade. E os outros creem, ai meu Deus, vamos para aí. E cai naquela falácia, aquelas coisas que fazem aí na TV. Nosso modelo é Cristo, amém, meus irmãos? Olhando para Jesus, autor e consumador, nosso modelo é Cristo. Em tudo, nosso modelo é Cristo. A gente segue o exemplo de um pastor, a gente segue o exemplo de um irmão, mas o nosso modelo original é Cristo. Em tudo. A gente tem que olhar para Jesus e copiar Jesus. Amém? Porque senão você vai ficar descaracterizado. E cada pastor tem uma característica, tem um jeito. Então olhe para Jesus e obedeça aos pastores e pronto. Tome Jesus como modelo e vai obedecendo seus líderes. Não tem que nada estar copiando. No sentido de querer ser igual. Não, cada um tem o seu jeito. Jesus não cria clone não, irmão. Jesus não tem clone não. Deus vai lhe usar do jeito que você é. Deus conta com você do jeito que você é, do seu jeito. Um é mais animado, outro é mais calmo, outro é mais birrento. É assim mesmo. Deus gosta dessas coisas. Mas deixa eu encerrar aqui, senão eu passo demais. Só para encerrar essa parte. Capítulo de número 12 de Apocalipse, versículo 3 e o 4. Eu só li 3 linhas aqui do sermão, viu, irmão? Eu não li mais do que 3 linhas, eu estou na 3ª linha do sermão. Já passou o tempo. Então daqui, eu pensei que ia ser 2 semanas, acho que eu vou passar uns 2 anos ensinando isso aqui. Capítulo 12, versículo 3 e 4, para a gente terminar hoje aqui, revelando esses detalhes. 12, 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão, que tinha 7 e 10, e sobre a sua cabeça 7, e a sua cauda levou após si, o quê? E lançou-as, e o dragão parou diante, que havia de dar, para que dando ela a luz, lhe fizesse o quê? Aqui a Bíblia fala do dragão, da mulher e do filho. O dragão aqui é Satanás. A mulher é a nação de Israel. E o filho é Jesus. Então veja que na rebelião, Satanás com a sua cauda, e você sabe que tudo isso aqui é uma figura de linguagem, para mostrar a astúcia, a sutileza dele, a habilidade de engano dele, com a sua cauda. Ele arrastou a 1/3 parte das estrelas. As estrelas aqui são os anjos. Então veja que ele levou consigo um grande número de anjos aliados a ele. E ele já estava apoiado sobre outros anjos líderes. Porque aqui, no versículo 3, diz que esse sinal do céu era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças.
lideranças fortes, anjos fortes, ligados a ele. E 10 chifres, outros anjos poderosos também. Os chifres falam de poder. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Diadema é glória. Anjos que carregavam glória. Diz que quando ele desceu, arrastou a terça parte. Capítulo 12. Vamos lá. Eu encerro nesse capítulo 12. Não quero passar daqui. Capítulo 12, versículo de número 9. E foi precipitado o grande, a antiga, chamada, e quem engana. Veja que o dragão é quem? Quem é o dragão aqui? Que levou a terça parte? A Bíblia explica a Bíblia. Regra básica da hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. Você vai lendo que você vai entendendo. Esse dragão é Satanás. Ele leva a terça parte dos anjos. Veja que ele está assessorado por uma grande quantidade de anjos. E eu não digo isso para lhe assustar, não. Mas preste atenção. Lá na escola onde você chega, cuidado, ali tem assim, olha, de assessores dele. Na academia onde você vai, está assim de assessores dele. No mercado, nas ruas, dizer baixinho, na igreja. Só mais uma vez. Na igreja. Só pra gente. Tá assim, ó. Conversa, pastor. E o diabo entra aqui. E quem foi que saudou Jesus quando ele pregava na sinagoga? Tu és o filho de Deus. Jesus disse, cala-te, sai dele. E ele estava lá ouvindo a doutrinazinha, caladinho lá, infiltrado. Você está muito enganado. E até nas igrejas entra demônios. Ele não se manifesta para querer fazer saceiro, porque aqui tem um que é maior do que ele. Ele não exerce governo aqui, porque aqui tem um que governa. E quando ele entra para passar vergonha. Mas que ele entra, irmãos. Ele entra. Se engane com isso não. Porque tem gente que pensa que não entra. Está enganado com o mundo espiritual. Entra nas igrejas, senta até do seu lado, fica quietinho, esperando a oportunidade de atacar. Agora a gente não vai estar andando com medo. Quem está aqui, mexeu um papel ali, eita, é ele que está passando. Não, eu não vou estar. Ele vai estar aqui assim, sofrendo de demonologia, ou demonofobia, satanafobia, medo de Satanás, medo de demônio. A gente não vai estar aqui não, irmãos. E daí se ele entra? Eu quero saber se ele entra para ficar com medo dele. Eu quero saber se ele vai lá na minha casa, porque tem gente que diz, aqui não entra, na minha casa não entra. Ele está bem lá, bem quietinho lá. Eu cheguei numa casa, minha esposa está aqui de prova, que havia conflitos constantes do marido com a mulher, briga constante, as panelas voavam. E Simone ficava dizendo, vá lá meu filho, você é o presbítero deles. Eu disse, eu não vou. Ele não me chamou para desapartar a briga de marido e mulher. Agora se fizer alguma coisa eu vou e resolvo. Uso as medidas espirituais e eclesiásticas e resolvo isso aí. E orando a Deus, mas eu via um agredindo o outro, eu vou chegar numa briga, a panela ia pegar na minha testa. Eu fui chamado para desapartar, irmão, briga de marido e mulher, nada disso. Pode quebrar a panela na cabeça dele ou dela, que eu não vou não, irmão. Entrar numa briga de marido, não vou nada. Eu tenho amor à minha testa. Tenho amor.
E a pouco chega o pastor Coelho aqui assim, foi isso, pastor? Fui apartar a briga ali do obreiro ali. Pelo amor de Deus, irmão. Eu não me meto nessas coisas, não. Agora eu sei que isso é por influência de Satanás. Eu continuei orando. E eu vi as brigas. Na igreja os dois eram santinhos. Gatinho, irmão. Olha, tinha um gatinho de pelúcia. Tão manchinho. Em casa as unhas. Eu que era o vizinho, parede conjugada, que sabia. Que eu ouvia e eu era o presbítero dele. Jesus. E Simone, vai lá, rapaz. Eu vou. Vai tu. Uma briga da foice voar. Aí, quando foi um dia da briga, a mulher não aguentou e chegou em casa com o cartão de membro. Eu quero entregar, eu não quero ser mais crente. Eu disse, agora a porta se abriu. Aí eu peguei o cartão, ela jogou lá e correu para casa. Eu peguei o cartão, chamei Simone e fui lá. Quando cheguei lá, irmã, ela estava chorando lá dentro, vem cá. Eu tenho percebido, eu tenho escutado, não vim porque não se resolve coisa no calor da emoção, mas agora a senhora veio jogar o cartão lá e eu preciso dar uma medida. Mas antes de dar a medida, eu preciso conversar com a senhora. A senhora já percebeu que há uma ação do demônio aqui, na sua casa? Demônios? O que está acontecendo entre a senhora e seu marido é demônio. É demônio. E ela disse, se é, meu preto. Se é, nós vamos orar. Deus vai lhe revelar e a senhora vai lutar com as armas certas. Fique entupida quando seu marido chegar com o diabo, porque senão o diabo dele pega você. Viu? Calada. Vamos usar as armas espirituais. Foi dito e feito, irmão. Teve um dia que ele chegou com um cão no couro, no osso e no tutano. Foi só cão no couro não, chegou possesso mesmo. Crente, e já pega crente. Vamos aqui, ó. O estudo vai te revelar se pega ou se não pega. Vê lá em Lucas 22 se o diabo pegou Judas. Vê. E vê se Judas era crente, se andava com Jesus ou não. Lê a Bíblia, rapaz. Não pega crente que não dá lugar. Mas crente que dá, pega e torce e derruba. O que é que Paulo diz em Efésios 4 e 27? Não dê lugar ao diabo. Porque se der, ele pega. Qualquer um. Aí ele chegou cheio de cão. Quando chegou cheio de cão, ela caladinha. Foi para o quarto orar, cantou lá, se deitou. Daqui a pouco, quando ela estava deitada, ele veio, bravo, viu que ela não que briga, porque quando um não quer, dois não briga, diz o ditado. Aí ela percebeu que ele ficou lá entupida, caladinha. De repente ela viu quando o menino dela veio e se deitou no meio. Tirou o lençol, ela tinha um menininho assim. Hoje já está um homem. Aí o menino tirou o lençol e se deitou no meio. E ela foi reclamar com o menino para voltar para o quarto. Quando ela levanta o lençol e diz, ô fulano, cadê o menino que não tinha menino nenhum? Mas ela viu o menino levantando, tirando o lençol dele, deitou-se no meio entre ela e ele. E ela puxou o lençol e disse, fulano, o nome do menino, vá para o seu quarto. E quando ela olhou, não tinha ninguém, nem entre ela, não viu ninguém. O demônio estava encontrando um lugarzinho no meio. Cuidado que ele pode estar lá no meio, viu? No meio. E você pensa que é temperamento. É porque o meu temperamento, cuidado que pode ser lá no meio. E você está atribuindo a temperamento. Temperamento de crente tem que estar debaixo do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma virtude no fruto dele chamado domínio próprio. Tem crente que dá lugar ao diabo e se esconde no temperamento. É meu temperamento, é meu temperamento. Pode ser ele no meio, viu? Pode ser ele no meio. Eita lá, essa doutrina vai, viu? Ore por mim. Todos em pé. Ore por mim. Orem por mim. Porque a guerra começou hoje.
E Deus já está começando a revelar a doença. Ore por mim. Porque se você quiser vencer, ele tem que sair do meio. Ele tem que sair do meio. Quem tem que estar no meio é Jesus. Jesus que quer o lugar do meio. Esse lugar é dele. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. Jesus quer estar no meio da sua casa. Quem morreu na cruz do meio? Jesus. Quem perdoou a mulher adúltera? Jesus. Por quê? Diz que ela veio para o lugar do meio. Quem curou o homem da mão ressecada? Jesus. Porque Jesus olhou para ele na sinagoga e disse: vem para o meio. E quando ele veio, Jesus disse: estende as mãos. Quem perdoa pecado? Jesus. Descer o paralítico em uma cama no lugar do meio onde Jesus estava. A Bíblia diz, e Jesus diz: teus pecados são perdoados. Se você deixar Jesus no meio, demônio sai, perdão fica, as doenças desaparecem, salvação chega, mas Jesus é quem tem que estar no meio. Se for Satanás, é só destruição. Você não dá certo em casamento, você não dá certo em casa, você não dá certo em empresa, tudo começa a dar errado, porque Jesus é quem tem que estar no meio. Amém, meus irmãos?